Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição para a classe de adultos, a lição de número 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto áureo diz em Romanos 1:20: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática nos diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Essa é a verdade prática. A lição traz o texto bíblico de Romanos 1:18-23. Quero ler com você. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do grande Deus, não é, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Prezados amigos, diletos irmãos, esta lição traz algo importante. Por quê? Porque falar sobre ateísmo e materialismo é falar sobre o que a humanidade está vivendo nestes dias, dias que antecedem a volta de Jesus. O propósito desta lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Essa lição traz luz para romper, não é, com esse ensinamento ateísta, materialista dos últimos dias, onde o homem só quer viver pela matéria, pelo que é visto e tocado. A fé cristã, ela prima pelo espiritual, pelas coisas espirituais, porque a fé, ela vê o invisível. Nós somos cristãos que vivemos pela fé. Então, há uma incompatibilidade. A cultura materialista moderna só quer falar do vil metal, das coisas físicas, palpáveis, mas a fé cristã nos conduz a algo bem mais além, as coisas espirituais de Deus, a eternidade, não é? O bem espiritual. Então, através dessa lição, nós vamos apresentar o conceito de materialismo e ateísmo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo e pontuar os pressupostos desse materialismo e ateísmo. E, por fim, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Toda visão de mundo tem um pressuposto. Se uma visão de mundo que defende que o homem é só matéria tiver a oportunidade de criar leis, planejar a cultura, etc., fará isso solapando as verdades espirituais, os valores espirituais. Essa questão forma o pano de fundo para os assuntos contemporâneos do aborto, da eutanásia, da ortonásia, por exemplo. Então, a lição que estamos estudando procura compreender os pensamentos que dominam o mundo.
Por isso, não perca de vista que o nosso objetivo é ter um olhar sobre a Bíblia, diante de uma cultura que precisa ser lida e compreendida por nós, mas precisamos ver do ponto de vista bíblico. À luz da Bíblia, de acordo com o contexto de sua classe, querido professor, traga aplicações que revelem a gravidade de uma visão materialista e ateísta aplicada à vida das pessoas. Por exemplo, regimes totalitários como os da antiga União Soviética, como os que estão presentes, não é, em nações totalitárias, não é? E vamos recordar aí, vamos ver que esses regimes totalitários não subsistiram. Então, o ateísmo, o materialismo, ele campeia nesse tipo de doutrina, nesse tipo de ensinamento. Então, a visão cristã ela é diferente. A visão cristã, ela se pauta na Bíblia, a palavra de Deus. É preciso que se aplique à vida do aluno, querido professor, a verdade de que nós somos imagem e semelhança de Deus, imagem do Criador. Essa afirmação teológica clássica traz a dimensão da dignidade do ser humano. Só podemos falar de dignidade humana pressupondo a existência de um Deus cuja referência de sua natureza seja o amor. Sem ele não há dignidade humana. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus eterno que vem em busca das suas criaturas, porque o homem está no pecado e não tem como buscar a Deus. De si mesmo o homem não pode buscar a Deus. Todos se desviaram, todos pecaram e por isso estão distanciados de Deus. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para que, através dele, todo o homem pecador viesse agora ao arrependimento. Todo aquele que buscar a Deus em Cristo Jesus, através de Cristo, através da cruz de Cristo, receba a salvação eterna. Nesta primeira parte da lição, vamos compreender um pouco sobre materialismo e ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Observe. Nesse aspecto, o ateísmo nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido pelos que pregam essa filosofia, esse modo de viver. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além do material, a religião se torna desnecessária. É claro, é materialista, então a religião é desnecessária para essa gente. Isso, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Veja que o materialismo leva para o ateísmo. A visão de Deus, o conceito de Deus está descartado para essas pessoas. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia Sagrada, é rejeitada como mera superstição, não é? É entendida como mera superstição e produto da imaginação humana. Já disseram que a religião é o ópio do povo. Então, essas pessoas que não creem em Deus, não acreditam em Deus, não têm fé no Criador, são os ateístas, materialistas que estão aí doutrinando as pessoas. Vamos ver o que é ateísmo. De uma forma bem simples. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia.
É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Então é por isso que estas pessoas detestam cristãos, detestam a Bíblia, rejeitam a mensagem divina através da Bíblia Sagrada e vivem longe e distante, não é, de uma crença no espiritual. Não é? Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, o inimigo das nossas almas. De forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Então, nesta sinopse aqui da primeira parte, entendemos que o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. Então, preste atenção. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Então, logo, ateus, eles são materialistas. Raízes do materialismo e do ateísmo. As consequências do pecado são consequências. Do pecado, então, vieram essas escolas filosóficas, esses conceitos. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. O homem sem Deus, então, foi campo aberto para o inimigo das nossas almas trabalhar. Então, Paulo diz em Romanos 1, 18 a 23 que devemos observar que isso foi uma consequência da queda. A criação revela o Criador, mas quem não crê em Deus não crê no espiritual. Por isso que o salmista disse assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus, né? A natureza sendo aí revelada como uma das testemunhas de Deus, porque está escrito no Salmo que a natureza ela é uma forma de mostrar que Deus realmente existe, mas o nécio, aquele que não crê, no Salmo 53, de 1 diz, não há Deus. No seu coração ele nega a existência de Deus. Os Salmos diz que a natureza mostra a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Porque os céus proclamam a glória de Deus. Mas o materialista e o ateísta, ele não crê. Ele não entende isso como testemunha da grandeza de Deus. Vemos então a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do materialismo e do ateísmo. Convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada pelo inimigo das nossas almas, Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O inimigo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. E essa cegueira, consequentemente, leva a essas formas de entendimento, a estas filosofias ateístas, materialistas. Então, o inimigo ele
traz isso ao coração humano, um coração que está sem Deus. Porque o materialista e ateísta, o nécio, diz: não há Deus, não existe Deus. A terceira e última parte da lição fala sobre pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmarem provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados. Não. Nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou, Romanos 1,19. Os céus proclamam a glória de Deus. Quem fez estes céus tão bonitos? Quem foi que traçou esses céus a palmo? Quem criou este mar maravilhoso que quebra suas ondas na areia da praia? Ali Deus ordenou não avançar e inundar a terra. Deus cerrou ali e deu ordens para que o mar quebre as suas ondas nas praias. Deus ordenou isso. Vamos para o capítulo 38 e 39 de Jó e veja o que Deus falou para aquele homem. Jó não conseguiu responder nenhuma daquelas perguntas. Deus disse: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra e tracei os seus limites e tracei as suas medidas? Onde você estava, Jó? E Deus fala ali da criação, da terra, do mar, dos animais. Deus fala tanta coisa linda ali naqueles capítulos 38 e 39 de Jó, e Jó não respondeu uma só daquelas perguntas. Como você que diz que não acredita em Deus quer provar que Deus não existe? Não existem provas que Deus não existe? Não existem provas. Alguém poderá dizer: mas me prove que Deus existe. A Bíblia Sagrada é prova de que Deus existe. Um livro que foi o primeiro livro a ser impresso. São as Escrituras Sagradas que passaram gerações e ainda está de pé como o livro dos livros. O livro sagrado, o livro de Deus, a Santa Bíblia. A natureza prova a existência de Deus, o mar prova a existência de Deus, os céus, a abóbada celeste provam a existência de Deus. O ar que você respira prova a existência de Deus. A sua vida, você vive neste corpo, você tem alma e tem espírito. Isto prova a existência de um Deus Todo-Poderoso que te deu vida, vida inteligente. Deus criou os céus e a terra, criou o mar, criou os animais. Deus fez os mundos que nós entendemos, que nós vemos aí pela a própria ciência. Traz descobertas que a Bíblia já dizia há tempos. A invenção da luz elétrica, a invenção da roda, a invenção dos carros, não é? Dos automóveis, tudo isso a Bíblia já falava há tempos atrás, na antiguidade. Deus, ele não precisa, ele não necessita que alguém venha provar a sua existência. Deus existe por si mesmo. Deus é um Deus eterno, eternamente subsistente. Um Deus que é antes, um Deus que existe e que sempre existirá. Está escrito: eu sou antes, sou agora e serei eternamente.
de eternidade a eternidade eu sou, diz o Senhor no Salmo 90, escrito por Moisés. Então, muitos querem tirar a ideia de Deus do coração e das mentes dos homens, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque maior é aquele que criou todas as coisas, maior é Deus do que o inimigo das nossas almas. Deus existe, Ele é real, Ele está presente conosco, Ele está aí agora onde você está. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para o sol, olhe para as nuvens. Tudo isso é obra de Deus. Deus fez tudo isso. E Deus te fez também. Ele colocou em você um espírito, uma alma, e você precisa prestar conta dos seus feitos, da sua vida. Deus vai requerer conta da sua vida, porque Ele te fez como criatura e te quer como filho. Aceite a Cristo como Salvador e serás filho de Deus. Negação de que o homem é um ser singular. Então, os que pregam o materialismo e o ateísmo negam que o homem é um ser singular. Acham que é apenas objeto que morreu, acabou. Não. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 28. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, inclusive os animais, Deus reflete a imagem do seu... Deus fez o homem para refletir a imagem do Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal, por isso não passa de um simples produto de cadeia evolutiva. Mas a evolução, ela já foi realmente provado que a evolução, o próprio Darwin, ele se arrependeu de propagar a origem das espécies, a doutrina, o ensinamento, vamos dizer assim, da evolução. O próprio Darwin, ele, por fim, arrependeu-se do que tinha ensinado. Porque não tem condições. Macaco continua sendo macaco. Homem continua sendo homem. Que evolução é essa? Que evolução é essa? Nós cremos na doutrina da criação. Deus criou o ser humano. Deus colocou no homem alma e espírito. Deus formou o homem com este corpo humano, que é o mesmo aqui e em qualquer outra nação do mundo. A ciência médica tem provado isso. O ser humano, ele é diferente dos animais. Mesmo o seu próprio corpo é diferente do corpo animal, dos animais. Então, a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do ser humano são pressupostos do materialismo e do ateísmo. Você que está nos ouvindo agora, preste bastante atenção. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o ser humano. E este mesmo Deus vai requerer do ser humano criado, prestação de contas, porque a Bíblia diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E disso deu prova a todos, ressuscitando seu Filho Jesus dentre os mortos, para que assente no trono de juízo, para julgar no dia do juízo a todos aqueles que rejeitaram a sua salvação eterna. Não rejeite, meu amado. Não rejeite, meu querido. Mas abrace essa salvação, abrace esta fé em Cristo Jesus e viva uma vida com Deus para você ter a felicidade eterna. Por último aqui,
nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, ela é a regra de fé e prática, e as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos dias, ou nestes últimos tempos, como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo para tentar minar a noiva do Cordeiro, tentar fazer derrapar a obra de Deus, mas não vai conseguir, porque o Senhor Jesus Cristo está como general, como o general do exército fiel. A igreja não vai ser abalada, não vai ser derrotada e não vai derrapar. A igreja está firme como coluna e firmeza da verdade. Como cristãos, nós não podemos fazer vistas grossas a essa realidade. Temos que alçar nossas vozes num mundo de pecado, num mundo de ateísmo, num mundo de tantas crenças hostis aos cristãos e à Bíblia Sagrada. Nós somos testemunhas de um Deus todo-poderoso, de um grande Deus que criou os céus e a terra e quer salvar a humanidade do pecado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só por ele o ser humano pode herdar a salvação. Não vamos nos calar e nossas vozes não vão se apagar. Enquanto estivermos na terra, estaremos dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E que existe um grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, que está nos céus e está contemplando todas as coisas. O Espírito Santo, ele está no mundo para convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo. Jesus Cristo disse lá em João 17 que mandaria outro Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. E ele está conosco, nos dando força, nos dando vigor, nos dando alegria, nos dando paz, nos dando sabedoria e fazendo-nos lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou pelas Sagradas Escrituras. E assim nós haveremos de anunciar o Senhor Jesus agora e sempre, até o dia da igreja subir e ir para a glória. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem, não é? Procedem de Deus, do Todo-Poderoso. Portanto, estamos em boa situação para combater esses ensinamentos errôneos, não é? Que vêm tentar minar a doutrina cristã, a doutrina bíblica. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração do ser humano pelo materialismo e ateísmo. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, porque está escrito em Atos 17:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Estaremos orando, apresentando sua vida, apresentando a sua casa, apresentando a sua família. Deus te abençoe, Deus o abençoe de forma especial. Você e a sua casa. Você precisa de Jesus. Esse mundo precisa de Deus. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus ninguém será feliz, nem aqui, nem na eternidade. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, te glorificamos e te exaltamos nesta hora, Senhor. Ó Deus eterno, vai ao coração, vai ao encontro desta vida e entra neste coração, Senhor. Faz, Senhor, a tua verdade transbordar e que o teu nome seja glorificado nesta vida. Que o Senhor possa trabalhar neste coração. Que esta vida, Senhor, receba a tua palavra. Que o Senhor possa salvar, curar, libertar, ó Deus, pelo poder do teu sangue, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Ó Senhor, eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre por tudo que o Senhor tem feito e eu sei que muito mais o Senhor há de fazer nestas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que você esteja aí firme e forte e que no próximo vídeo
eu possa ter esse testemunho, você possa testemunhar que aceitou a Cristo, que se libertou. Coloque aqui nos comentários, coloque aqui sua experiência com Deus, as experiências que você está tendo com Jesus. Coloque aqui nos nossos comentários. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, é gratuito. Você pode participar dos nossos vídeos e ajudar a compartilhar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até um próximo vídeo. Amém.